Olá, Olá, boa noite. Boa noite, Diego, tudo bem? tudo ótimo, graças a Deus. Está me vendo bem? Estou te vendo bem. Está me vendo bem? Está me escutando? Tudo Olha, eu certo? estou te escutando, mas a tela está escura. Aí eu preciso que os outros confirmem se estão nos vendo. Eu não lhe vejo, infelizmente. Oi, boa noite, gente. Estão me vendo aí? Escreva embaixo. Instagram e seus bugs, né? Puxa vida. É, escreva Bem, embaixo, gente. Tá tudo se o público certo? estiver vendo, aí, aí tranquilo. Vendo os dois. Ó, Olá, Verinha, Carol, Paula, tudo bem? Elisa. Bom, vamos começar então. Tudo bem contigo, Diego? Que bom que tu aceitou o convite. Obrigada por estar aqui, por estar nos ajudando, né, contribuindo com a gente, com o teu conhecimento. Eu tenho certeza que tu tem muita coisa para falar e para ensinar a gente hoje. Então, eu quero começar me apresentando. Eu sou a Catiane Long. Eu sou mãe homeschooling há mais de 10 anos. E hoje eu estou representando a Domus Áurea. Então, a Domus Áurea ela é uma plataforma, nós temos um aplicativo também, onde ela conecta pais e educadores, né? Então, os pais podem se cadastrar e encontrar ali educadores. Os educadores podem se cadastrar para serem encontrados pelas famílias homeschoolers. E também tem uma coisa muito interessante que é o diário de bordo, onde a gente pode registrar as atividades das crianças todos os dias, todas as atividades que a gente fizer. E isso pode ser transformado depois em PDF e impresso. Então, é uma grande ferramenta que as famílias podem ter na mão, e tudo isso gratuito. E aí, nesse registro, a gente pode colocar materiais, fotos, vídeos, né? É bem interessante. Eu uso e gosto muito, e queria convidar todos para poder acessar também, para poder nos ajudar, né? Já que é gratuito, já que é uma ferramenta para a gente que as famílias possam usar. Tá? E eu queria, Diego, que tu, né, para a gente ir começando, né, queria que tu pudesse te apresentar, contar para a gente, assim, né, um pouquinho de quem tu és, do teu trabalho. Eu sei que tu representa a FESC, então conta para a gente um pouquinho, assim, né, desse mundo que tu vive, assim, né, que para muita gente é desconhecido. Eu sei que muita gente aqui te conhece, mas às vezes não sabe de tudo aquilo que tu vive, né? De toda a tua experiência. E eu só queria fazer queria pedir para o pessoal que se tiver alguma pergunta, pode colocar ali no ponto de interrogação que a gente vai tentar responder, tá bom? então, Catiane, muito obrigado pelas palavras. É uma honra estar aqui junto com vocês da Domus Áurea. Eu sou o Diego, sou casado com a Patrícia, somos casados desde 2007, então já faz um bom tempo, né? Já logo fazemos 20 anos juntos, né? Esse ano fazemos 19 anos juntos. E é uma grande honra poder partilhar aqui com vocês sobre um tema tão importante da qual a gente vive 24 horas por dia, né? Uma família homeschooler também aí há muito tempo, desde 2013, assim, oficialmente, né? É claro que o nosso filho mais velho, nós temos 6 filhos, então desde o filho mais velho a gente vai aprendendo a ser um educador, né? Nenhum pai, nenhuma mãe nasce pronta, a gente vai aprendendo também conforme os filhos vão vindo e a gente vai amadurecendo, né? Então, mais de forma oficial, assim, em termos de ouvir e estudar, começar a estudar de fato sobre homeschooling foi a partir de 2013. Mas claro que bem antes disso a gente já estava assim preocupado muito com a educação, já estava ligado ao tema, né? Então temos 6 filhos, o Igor, que é o mais velho, que tem 17 anos, temos a Kiara, nossa minha princesa principalmente, né? Mas é a nossa Uma princesa. princesa, E é uma princesa mesmo, ela é linda. ela tem 13 anos,
parece que vai fazer uns 20 já, pela maturidade que já adquiriu todo esse tempo, né, de homeschooling. Temos o Thomas Rafael, que tem 11 anos, temos o Felipe Miguel, que tem 5 anos, temos o José Gabriel com 3, e temos o nosso caçulinha, o Francesco Pio, que tem 1 ano e meio. Né? Então, esse ano para nós, o nosso homeschooling está sendo um marco, uma experiência muito boa, né? Porque nós falamos, já expomos isso, né, algumas vezes, mas com o Igor, com o mais velho, a gente já finalizou o homeschooling com ele, né? Ele já está alçando os seus voos livremente, né? Então, esse ano para nós é um marco, né? O 11º ano de homeschooling, um filho concluindo os estudos e o José Gabriel agora está na fase de pré-alfabetização, né? Então, um ciclo bem bacana, um concluindo o ensino médio, basicamente, né? E o outro filho iniciando a pré-alfabetização. Então, está sendo um ano maravilhoso para nós, é muito riquíssimo, né? Então, somos muito gratos a Deus. Desde o início, desde o primeiro ano, nós sempre falamos, né, que o homeschooling é uma dádiva divina para a nossa família, principalmente nesses tempos onde que há tanto obscurecimento, né, tanto moral quanto intelectual e também, infelizmente, né, esse obscurecimento espiritual. E aí vem o homeschooling para nós como aquela luz que ajuda-nos a clarear o nosso caminho e assim prosseguirmos na verdadeira educação, buscando assim a cumprir os nossos deveres, as nossas obrigações em relação aos nossos filhos e buscando sempre a verdadeira educação, aquela que tem princípios e que tem fins sólidos, né? Fins concretos e os meios que nós escolhemos para alcançar para aplicar e vivenciar esses princípios em busca desses fins. O meio que nós escolhemos foi o homeschooling e é uma grande dádiva, um grande presente de Deus para a nossa família. Tu sabe que tu falaste, né, agora que eu acho que é a solução, né? Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem o homeschooling é a solução nesses tempos, né? Claro que nem todo mundo faz, nem todo mundo vai fazer, mas ele é um contraponto a tudo que se apresenta, né? A esse sistema que se apresenta que só quer destruir as famílias. O ataque é para as famílias, porque ataca os pequenos, ataca as crianças, então ataca diretamente as famílias, né? O ataque é para destruir mesmo. O Diego, como é que a gente faz para formar um grupo de famílias unido, forte, em prol do homeschooling? Como é que a gente faz isso? Porque eu sei que tu tem muita experiência com famílias mesmo, com um grupo de famílias. É possível isso? É importante? Como que a gente pode se unir para formar, para ser mais forte? Bem, excelente pergunta, né? Eu, como pai educador, né, quando iniciamos lá atrás, eu vou responder essa história contando o meu testemunho. Aí acho que fica mais fácil para todas as mães que estão nos assistindo, os pais também que estão nos acompanhando, que eles possam compreender, né? Então, quando iniciamos o homeschooling lá em 2013, eu não tinha falado anteriormente, mas eu falo de Blumenau, Santa Catarina. Então, em Blumenau, lá em 2013, a gente nunca tinha ouvido falar de alguém aqui de Blumenau que vivia essa modalidade de ensino que é o homeschooling, né? Que tinha feito essa escolha. Claro que tinha uma família muito famosa que passava nas mídias, principalmente no esporte espetacular, né? A família Sherman, né? Que eles deram a volta ao mundo, etc, né? Mas aquilo na década de 90, 2000, aquilo era algo assim, nossa, muito longe. Fora. Então, assim, era a única, né? Que da região que a gente tinha ouvido falar. Então, a gente teve assim, esse início como a maioria das famílias hoje, né? Muitas famílias em cidades pequenas, etc., sempre falam, mas eu sou tão sozinha, etc., como que eu posso fazer? Então, a gente sabe muito bem como foi isso, né? Nós, quando iniciamos, nós ficamos... A primeira família católica que a gente conheceu fazendo homeschooling foi 4 anos de prática de homeschool. Então, nesse tempo, nesses primeiros 4 anos, a gente teve contato com outras famílias, com famílias... de outras confissões cristãs, né, de variáveis confissões cristãs, e também famílias de algumas filosofias de vida totalmente
alheias ao cristianismo, né? Então, assim, o homeschooling, ele tem várias Várias tribos, por assim dizer, né? Então, não tem assim, o homeschooling é só para católicos, é só para não é. evangélicos, é só para... Não, o homeschooling é para qualquer família, independente de crença, cor, religião, assim, classe social. A gente conheceu famílias, assim, totalmente... uma diversidade de famílias praticantes de homeschooling. Família católica que a gente conheceu pessoalmente, então foi apenas 4 anos posteriormente, né? Então, a nossa casa aqui em Blumenau se tornou um ponto de encontro de algumas famílias, porque no início éramos taxados como loucos, como extremistas. Nossa, agora piraram. Muitas pessoas do nosso círculo, até mesmo paroquial, se afastaram, porque era algo que não entrava na cabeça das pessoas, a possibilidade de educar as crianças fora da escola, fora do ambiente escolar. Era algo assim impossível para essas pessoas. Então, realmente, para nós fomos resistindo a todas esses preconceitos que os outros tinham, esses afastamentos. Assim, a gente foi fazendo a nossa parte, assumimos nossa missão na educação dos nossos filhos, sabíamos que era a melhor escolha para a educação deles, né? O Igor chegou aí para a escola, então a gente tirou ele estava no 3º ano. Quando iniciou o 3º ano escolar, a gente retirou ele da escola. A Kiara, o Thomas e os demais nunca foram para a escola, né? Isso é importante frisar. Então, nós estávamos muito convictos da nossa escolha. Então, essa convicção pelo homeschooling lá atrás, tudo isso veio que foi atraindo outras pessoas até nós. Automaticamente, assim, foi algo natural, famílias foram vindo até nós. E isso foi muito bom, porque a nossa casa se tornou um ponto de encontro de famílias que vinham de outras cidades. Entrava em contato principalmente com a Paty, né? Com minha esposa, aí marcavam um café na nossa casa, vinham, conheciam o homeschooling, pronto, saíam com outra visão sobre o que era o homeschooling, né? E essa dica aqui, a gente sempre aconselha as famílias. Gente, quer conhecer o homeschooling? Faça um esforço para visitar uma família. E, de preferência, uma família que já vivencia o homeschooling há mais tempo, uma família experiente. Nem que tenha que, assim, fazer um investimento para pegar o carro, pegar um ônibus e viajar para outra cidade para conhecer essa família. Porque uma visita, assim, presencial vai desmistificar 70% do tema, no mínimo, se não mais. Talvez até mais do que isso desmistifica. Mas, assim, vai dar outra visão e, com certeza, vai valer mais do que muitos cursos, até mesmo. Isso eu digo com Com certeza. muita autoridade, isso aqui que estou falando para os senhores, tá? Uma visita a uma família experiente de homeschooling conta demais, gente. Conta demais. Então, vale muito a pena. Se você quer conhecer o homeschooling, a melhor forma é conheça uma família. Não tem outra forma melhor, tá? Então, a partir do momento que fomos construindo, fomos acolhendo essas famílias em nosso lar, a gente viu que tinha já uma rede de famílias ali nas cidades na nossa região. E em dezembro de 2018, olha aí, eu falei de 2013, quando a gente começou, né? Olha só, 5 anos. Dezembro de 2018, nós marcamos um encontro presencial aqui em Blumenau e ali nós fundamos oficialmente o grupo de apoio Mãe do Bom Conselho. 12 famílias se reuniram nesse primeiro encontro, presencialmente. Todas essas famílias já tinham nos visitado, né, anteriormente a esse primeiro encontro. Nesse período, nós já tínhamos famílias que estavam sofrendo uma perseguição do Estado. Até a gente vai tocar um pouquinho nesse tema um pouquinho mais à frente, mas vale já dizer a importância desse grupo, né? Então, a gente já sabia qual era o cenário legislativo, jurídico da época, né? E já tínhamos famílias presenciando, vivenciando na pele toda essa questão, né? De ter que prestar conta perante os poderes públicos, né? Naquela ocasião, as famílias já tinha uma família que estava no Ministério Público e outra já estava no Poder Judiciário, já estava no juiz, né? Então, com esse grupo, a gente nos motivou e começou a chamar a atenção de mais famílias ao nosso redor, começou a chegar muita gente mandando WhatsApp, né, principalmente, que era o principal meio, e a gente começou
foi crescendo, foi um crescimento orgânico do grupo, não foi aquele inchaço, aquele boom, né? Explodiu, cresceu, é como um machucado que inflama, né? Cresce e depois, né? Não era crescimento coisa nenhuma, era só um inchaço, né? Não, foi um crescimento orgânico e famílias interessadas no homeschooling, né? Então, a forma de como criar esse grupo, como criar grupos, né? Primeiro, é muito importante que cada família tenha uma convicção. Ela responda por que faz homeschooling. Essa é essencial. Por que eu faço homeschooling? Tem muitas famílias que já vivem o homeschooling há mais tempo e ainda não têm uma clareza sobre o porquê que ela faz homeschooling. Então, é muito importante que todas as famílias, tanto que estão iniciando, quanto aquelas que já fazem há mais tempo e ainda não pararam para fazer essa reflexão é essencial. Né? A partir do momento que você sabe responder o porquê você faz homeschooling, vai te dar a força necessária para criar um grupo unido e forte. Né? Porque a tua convicção pela causa vai te fortalecer. Né? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Se uma pessoa entra para fazer homeschooling por um motivo meramente, eu faço homeschooling por um motivo de saúde, né? Assim, estou preocupado com algumas situações atuais que está acontecendo em relação à saúde nas escolas, aí é por esse motivo que eu faço homeschooling. Não é pela educação domiciliar em si, por aquela convicção ao homeschooling. É só como um escape devido àquela realidade da saúde. Aí tem famílias que têm uma convicção já, eu faço homeschooling porque tem algumas ideologias contrárias aos meus princípios e valores na escola. Então, se basicamente tirasse aquelas ideologias e aqueles princípios contrários aos seus, a família colocaria o filho novamente na escola tranquilamente. Ela não está assim decidida a seguir com o homeschooling, assim, né, com convicção pelo homeschooling. É só até encontrar uma escola que não tenha ideologias, etc. Né? Mesmo que a escola seja neutra, laica, etc., sem ideologias. Aí tem famílias que, né, aqui já estamos os católicos, né? Tem família católica, eu faço homeschooling porque não tem uma escola católica. Né? Então, se tiver uma escola católica na minha cidade, no meu bairro, aí pronto, coloco na escola católica e tá tudo certo, né? E tem aquelas famílias que é assim como a minha, por exemplo, que nós temos uma convicção total pelo homeschool. Por que eu faço homeschooling? Porque eu sei que é a melhor forma de educar os meus filhos. Né? E assim, aqui eu vou ressaltar, né, deixar bem claro aos senhores, a gente respeita integralmente a primazia da família e nós lutamos todos os dias por essa liberdade da família ter a escolha da melhor forma de educar os seus filhos. Se ela quer enviar para a escola, quer fazer homeschooling, e independente dos motivos que ela faça o homeschool, tá? Independente, pode ser esses motivos que eu citei como exemplo, pode ser outros. Independente do motivo que você faz homeschooling, nós estamos lutando todos os dias para que você possa fazer homeschooling, independente do motivo que seja, tá? Mas eu só quero dar esse exemplo para mostrar essa questão do grupo de apoio forte, né? É unido e forte. Porque a convicção pelo homeschooling, ele vai te levar a se unir com outras pessoas que tenham a mesma convicção que você. E unindo, a gente vai se fortalecer em prol da causa, né? Então, só para ficar bem desenhado, qual é a minha convicção, por exemplo, do homeschooling? Digamos que o Brasil esteja em primeiro lugar nos índices de educação a nível mundial. Ok, excelente. Digamos, né, que esse é um argumento utilitarista, tá? Então, independente se o Brasil esteja lá no topo como o melhor, ou se ele está, como é a verdade, e ele está, né, lá nos últimos lugares, né? Então, independente disso, a minha opção é pelo homeschooling. Mesmo que o Brasil estivesse em primeiro lugar na educação mundial de qualidade, de instrução técnica, etc. Independente disso, a minha convicção é pelo homeschooling. Eu, como católico, eu sei que a igreja me dá total liberdade e direito de escolher a melhor forma de educar os meus filhos. Mesmo que eu tivesse a melhor escola católica do mundo do lado da minha casa, podia dividir cerca com a minha casa, podia ter uma missa tridentina belíssima todos os dias na escola. Claro que aproveitaria a missa tridentina, né? Mas
mesmo que tivesse o melhor padre como diretor, as melhores irmãs como professoras e etc., independente disso, a melhor estrutura, uma escola lindíssima, independente de tudo isso, a minha escolha é pelo homeschooling, né? Deixa a escola para as outras famílias que querem a escola, né? Então, essa é a minha convicção pelo homeschooling. Então, essa minha convicção, e assim, essa resposta do porquê você faz homeschooling, essa convicção vai te ajudar a responder o porquê você faz homeschooling, né? Então, isso vai te dar força, vai te dar garra para lutar e enfrentar as tempestades que vêm no decorrer da viagem, né? O homeschooling, a gente gosta de citar o termo, é uma jornada, né? Então, realmente é algo muito, muito maravilhoso de se viver, né? E tem os dias difíceis, né? E essa convicção vai te ajudar a superar os dias difíceis e principalmente, né, a graça de Deus, né? Por isso que nós, principalmente como católicos, nosso chamado, a nossa principal missão é a busca da santidade, né? Então, aí somente com a graça de Deus vamos conseguir, pelas nossas míseras e capengas forças, a gente não consegue sozinho. Então, um grupo forte precisa de famílias fortes, convictas pela causa, porque a convicção pelo homeschooling vai te ajudar a se engajar, né? Então, quando a família faz homeschooling por algum motivo de escape, né? Ela não, em geral, essas famílias, assim, isso é a experiência que eu estou tendo e aí desde 2013, né? Do que eu já vi, não é que ninguém me disse, etc. O que eu já vi. Em geral, as famílias que fazem homeschooling com convicções, porque não tem uma boa escola, ou porque é só por uma questão técnica, etc. Em geral, essas famílias não se engajam tanto na causa homeschooling e não se envolvem tanto em grupos, porque tanto faz, né, em geral. Né? Essa é a realidade. Então, quando as famílias têm essa convicção pelo homeschooling, em geral, elas lutam mais, elas buscam mais, elas se sacrificam mais pelo homeschooling e isso colabora para criar um grupo. E aqui, né, é o maior desafio de todos, né, a questão da união, né, unir famílias. São Pio X, ele falava que existem dois tipos de união, né? A união de vontade, que é a mais fácil de acontecer. Por exemplo, todo mundo tem uma vontade. Vamos lutar pela educação brasileira, né? Aí, se a gente dá um grito assim, vamos lutar pela educação brasileira, aí todo mundo, vamos! Quem quer lutar pela educação brasileira? Eu! Mas então agora vamos precisar arregaçar as mangas e fazer um trabalho aqui, vamos ter que tirar nosso tempo, vamos ter que estudar, vamos ter que sair da nossa comodidade, vamos ter que lutar pessoalmente pela nossa liberdade, pelos nossos direitos. Opa, aí quando começa a vir assim, trabalho, puxa, vou ter que estudar, vou ter que sair da minha comodidade, aí já começa a filtrar, né? Então, aquela turma que estava na união da vontade, eu quero fazer, não, muito bom, tem que fazer mesmo, etc. Vai filtrando. Então, daí na hora do vamos ver, do vamos fazer, aí que a São Pio X citava, né? Que é uma união de coração, aí é muito difícil, né? Então, um grupo, digamos assim, o grupo perfeito seria aquele grupo de união de coração, né? Ainda a gente não chegou nesse patamar, mas sim estamos caminhando para isso, né? Aos pouquinhos a gente vai se educando, vamos unindo nossas famílias, do nosso grupo de apoio que está vivo, né, hoje. Começou com 12 famílias, hoje nós somos mais de 200, né, em todo o grupo Mãe do Bom Conselho. Desse grupo, fundamos a AFESC, né, no mês que vem, em abril, faz 5 anos de AFESC. Então, todo o caminho que a gente já trilhou juntamente com a AFESC, graças à união né, de muitas famílias, do apoio das famílias, e sem essa união, sem esse apoio, a gente não conseguiria chegar a lugar nenhum, né? Não teria motivo também para lutar, né? Então, realmente fez toda a diferença e está fazendo, né? E vai continuar fazendo, a ponto de que esse simples fato de você se engajar na causa, apoiar, no caso, as famílias que estão conosco desde o início, né? Apoiando a associação, acreditando na causa, sabendo que, poxa, ao apoiar a associação, eu estou apoiando não só a minha família, mas principalmente aquelas outras famílias e vou ter representatividade, vou ter uma voz perante o Estado, né? O poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, né? E as demais
áreas da sociedade, vai ter representatividade, a pessoa sabe, opa, eu estou sendo representado, é por essa causa que eu acredito e é nisso que eu vou apoiar. Então, isso vai fortalecendo as famílias, né? A união de orações vai também unindo cada vez mais para que essa união vá se aperfeiçoando até chegar naquela união almejada, né? Que é aquela união de coração, que é aquela que, assim, pode vir qualquer tempestade, que é aquela união, segundo São Décimo, não vai deixar ninguém para trás, né? Então, essa é a nossa busca, né? De se unirmos cada vez mais, com cada vez mais conhecimento e convicção pela causa, né? E principalmente sabendo que o homeschooling, como a senhora falou, não se trata apenas de uma questão de educação, mas é uma pauta que trata de princípios inegociáveis, de valores inegociáveis para qualquer sociedade que queira viver em prol do bem comum. Esses princípios são liberdade, família e educação. Então, não se trata apenas de educação, se trata de liberdade e de família também, né? E família é a base da sociedade. Se ela não ter a liberdade para exercer os seus direitos no cumprimento de suas obrigações em relação à educação dos seus filhos, a família fica de mãos atadas, fica numa situação muito difícil, né? Com certeza não vai conseguir cumprir com excelência o seu papel, não somente na educação, mas também na criação dos seus filhos, né? Então, essa união, como formar um grupo forte de homeschooling unido, eu reforço, não se cria do dia para a noite. Isso é impossível, né? Nada no mundo que funcionou foi assim. Conosco também não é. Então, só para a gente conseguir montar o grupo de apoio foi 5 anos. Agora já fazem 5 anos que temos o grupo de apoio e ainda estamos em trabalho, estamos em fase de amadurecimento. Mas ser unidos por uma causa em comum e essa união nos fortalecer, nos apoiar em oração, em comunhão com as famílias, tudo isso é muito necessário, sim, para podermos resistir, né? Independente dos ventos contrários que tenha. Espero ter Diego, falaste da convicção, né? Então, a gente vai chegar a uma convicção quando a gente estudar, quando a gente conseguir ter também a coragem, né, para mostrar o rosto, para assumir isso, porque eu sei que tem muitas famílias, e eu até um tempo atrás eu pensava assim também, que a gente não se envolvia muito, por quê? Porque a gente tinha medo da perseguição, né? Medo de ser perseguido, que existe muito isso, né? Perseguição, denúncia. Como que a gente pode agir perante a isso, perante esse quadro, assim? Como que a gente pode ter mais coragem, né? Mais convicção, isso, né? Claro que tem que ter estudo, tem que saber o nosso direito, né? Tem que realmente, acho que sem estudar a gente não consegue ter essa convicção que tu fala e nem segurança para praticar, né? Mas na tua experiência, né, como representante da AFESC, como que eu posso agir perante uma perseguição, uma denúncia na frente de uma autoridade, né? E da possibilidade de denúncia, porque às vezes as famílias são denunciadas pelos próprios parentes, pela própria família de sangue, né? E então eu acredito que existe muitas pessoas que têm medo de assumir que são, e às vezes escondem isso ou ficam fugindo. E então esse número de famílias que a gente tem registrada que pratica hoje no Brasil, né, teoricamente seria maior por causa desses casos, né, de famílias que não se expõem, que não respondem nenhum tipo de questionário, nenhum tipo de... não se envolvem, se escondem para poder se proteger, né? Bem, assim, quando, quando eu iniciei o homeschooling em 2013, foi quando eu comecei a estudar e ler mais sobre o tema. Então, eu busquei muitas referências nos Estados Unidos, que era o que, por exemplo, se a gente busca na internet, a maioria dos sites e de coisas estruturadas estão nos Estados Unidos, né? Então, eu conheci o site da HSLDA e a partir do site da associação, né, a HSLDA é a Homeschool Legal Defense Association, é a maior associação de homeschooling do mundo, né? Então, lá em 2013,
eu comecei a ler muito a história do homeschooling nos Estados Unidos, né? E eu comecei a ver toda a peleja, todo o trabalho daquelas famílias para cumprir as regulamentações. Então, assim, foi algo que foi me inspirando e principalmente me dando coragem, porque era possível se ver na realidade daquelas famílias. E assim, a providência divina, ela é maravilhosa, né? Ela nos leva a caminhos que a gente nunca iria imaginar. Então, ao conhecer e ao estudar o site da HSLDA, eu conheci, daí lá foram citando autores, por exemplo, daí eu vi uma vez a citação da doutora Mary Clark, aí já conheci a Seton Home Study School, daí já conheci depois a Mother of Divine Grace, que é da Laura Berquist. Então, assim, a gente foi buscando assim, referências, né, católicas também. Claro que tem muito protestante e a maioria no mundo todo, assim, a maioria esmagadora de famílias homeschoolers são de confissões cristãs não católicas, né? Então, assim também como no Brasil, a maioria não é católica, né? Aí a gente começou a ver toda a coragem dessas famílias de lutar pela causa. E, principalmente, em tempos de muita perseguição. Então, assim, na virada de chave ali da década de 60 para 70, nos Estados Unidos, a educação pública e privada foi por água abaixo, assim, declinou muito. Então, muitas famílias começaram a fazer homeschool, tanto católicas também, quanto protestantes, porque a imoralidade, toda aquela galera Woodstock, né, aquela mentalidade do Woodstock, basicamente estava tomando também aquelas famílias. Então, estava ferindo muito a moral, os princípios morais e cristãos das famílias. Então, muitas famílias começaram a fazer homeschooling a partir dali. Só que nos Estados Unidos, a perseguição era a seguinte: eles tiravam a guarda das crianças. Então, quando eu comecei a ler relatos de perda de guarda de crianças por causa do homeschooling, lá nos Estados Unidos, um país que a gente fala em Estados Unidos, a gente já pensa em liberdade, né? Um país democrático e tal. E pensar, poxa, há 50 anos atrás, lá estavam tirando a guarda. Não era assim a ameaça do Conselho Tutelar ou do Ministério Público de lá, né? Dos agentes públicos lá. Que são equivalentes aos daqui, né? Conselho Tutelar, lá, os fiscais, né? Não, era realmente na prática. E a polícia junto tirava as crianças dentro das casas, algo assim, uma perseguição terrível. Então, toda essa questão de muitas famílias sendo processadas, tendo que responder nos tribunais. E lá que eu conheci o Dr. Daí lendo esses relatos que eu conheci o Dr. Mike Ferris, que foi o fundador da HSLDA. E hoje, para mim, assim, é a minha maior referência em termos de homeschool, né? E de direito, de luta pelo direito da educação domiciliar, né? O Dr. Mike Ferris. Quem quiser depois estudar mais sobre esse homem, vale muito a pena. Rezo muito, particularmente eu rezo muito por ele, né? Porque eu sou muito grato, assim, a tudo que ele fez nos Estados Unidos e também mundo afora. Então, vendo os exemplos, a gente vai se inspirando, né? Então, assim, aquela questão, né? Como agir perante a perseguição? Bem, a gente tem que agir com maturidade. A gente tem que encarar com maturidade. Nós adultos, nós pais, nós não somos moleques, nós não somos crianças, né? Para agirmos como crianças, como moleques. Então, nós temos que tomar decisões difíceis. É próprio do adulto, qualquer adulto, ele se diferencia pela tomada de decisão, né? Então, a partir do momento que eu me decido a querer educar cristamente os meus filhos, a partir dos valores cristãos, eu já estou indo fora da curva, já estou indo contra a maré atualmente. Aí, se eu resolvo educar em casa, aí mais ainda, né? Então, mais contra a maré ainda a gente pega umas correntezas mais fortes ainda, né? Então, a gente tem que ter maturidade para isso e conhecer a realidade. Então, assim, hoje, apesar de todos os pesares no Brasil, até hoje eu mandei uma mensagem para o Dr. Gustavo Giotto, né? Ele fez uma live com os senhores esses tempos atrás. Falei para ele, olha, o cenário não é tão apocalíptico como muitos pensam, né? Por quê, né? Por que eu falo isso? Porque vendo o cenário que era na década de 70 nos Estados Unidos e vendo o que a gente está vivendo hoje, nós ainda estamos num paraíso, né? Porque nós não temos nenhum caso de perda de guarda. Então,
Qual é o medo das famílias? Perder a guarda dos filhos? Ninguém perdeu a guarda. Qual é o medo das famílias? Ter que prestar conta, mostrar para alguém o que está fazendo em casa, né? Ter que passar por um promotor, por um juiz, ter que ter um embate com alguém que é contrário à sua posição, né? Então, assim, nós temos que partir do princípio, né? O bem, Sim. ele sempre terá liberdade para existir. O bem precisa ter a liberdade para existir. Educar os filhos é um bem, não é crime. Homeschooling não é criminalizado no Brasil, né? E se for criminalizado, mesmo assim a gente vai continuar? Vamos fazer o quê? Vamos fugir do Brasil? Todo mundo é livre, né, para sair, mas não é por aí que começa, né? Então a gente tem que lutar, né? A gente tem que lutar para se defender. Então, a princípio, a gente tem que ter maturidade e estudar o assunto, né? E não cair assim nos achismos, né? Porque tudo o que a gente desconhece, né? O Romano Tácito já falava isso, né? Tudo aquilo que é desconhecido se torna monumental, né? Faraônico. Gente, quando a gente começa a estudar, começa a ver a realidade, começa a estudar a realidade legislativa do Brasil, a realidade jurídica do Brasil, muitos desses monstros vão virando pequenos monstros, pequenos monstrinhos, possíveis de encarar, possível de enfrentar. E ainda mais a partir do momento que a gente olha por quem estamos lutando. É por nossos filhos. Quem são os nossos filhos? Poxa, eles são o maior tesouro de nossa pátria. Por que nós estamos aqui hoje? Por que todas as instituições existem? É para cuidar das nossas crianças. Qual o bem maior da nossa pátria? São nossas crianças, né? E nós precisamos defendê-la. Então, não é só uma questão, e principalmente aos pais, né, que falando como homem, nós não somos chamados apenas a prover e proteger fisicamente os nossos filhos. Nós somos chamados a prover uma educação completa, espiritual e moral aos nossos filhos. Nós não podemos ser apenas uma presença molenga em casa, onde que seja uma moral que não seja mole, entendeu? Mole no sentido de molenga mesmo, de frouxo, de não ser uma referência para as crianças. Então, nós temos que ser uma referência de virtude, de força, né? Vir, né? O homem, em latim, significa vir, né? Se diz vir. A palavra virtude, do latim virtus, né? Que também é fortaleza, tem a mesma raiz. Então, poxa, fortaleza e o homem é a mesma raiz. Então, naturalmente, nós somos chamados à fortaleza, principalmente como homens, né? Então, somos chamados a ter coragem, a ser fortes para defender o bem comum, para defender os nossos, para defender o nosso tesouro, né? Então, precisamos ter o conhecimento daquilo que estamos propostos a fazer, né? Então, assim, nessa questão das autoridades públicas, né, o que me deu mais coragem em todo esse percurso foi ver, né, alguns amigos muito próximos lutando, dispostos a tudo para defender os seus filhos. Poxa, aquilo me inspira muito, demais, assim. Nossa, meus amigos pessoais, assim, hoje são compadres, né, por exemplo, são referências de fortaleza para mim, entendeu? Então, como não motivar vendo aquela família? É fácil? Claro que não é fácil, mas ninguém disse que seria, né? Então, é algo que, poxa, conseguiram, venceram no Ministério Público, venceram no Poder Judiciário. Então, hoje, com muita graça, eu posso dizer para os senhores que aqui em Santa Catarina nós tivemos várias vitórias no Ministério Público e tivemos vitórias no Poder Judiciário. Por exemplo, casos que famílias que chegaram no Ministério Público, a gente conseguiu segurar no Ministério Público, o promotor viu que a família não estava com as crianças em abandono intelectual, estava tudo pelo melhor interesse da criança. O promotor arquivou. Eu trabalhei muitos casos no Ministério Público e conseguimos vitórias, né? Eu até brinco assim, às vezes, né? Nada contra os meus amigos advogados, tenho muitos amigos advogados, mas eu sempre brinco, tem muitos advogados por aí afora que não tem um caso para contar de vitória de homeschooling. Eu, que nem sou advogado, tenho vários que eu trabalhei só junto com a família ali, né? E conseguimos vencer, né? Então,
conseguimos vencer. E graças à coragem daquela família de prestar as suas contas e fazer um bom trabalho em casa, né? Então, no Poder Judiciário, que é algo mais difícil ainda, poxa, os primeiros casos favoráveis no Poder Judiciário no Brasil foi aqui em Santa Catarina. Então, hoje, a FESC se tornou uma referência não somente aqui em Santa Catarina, mas em todo o Brasil e também na América Latina. Então, hoje, nós somos respeitados em todo o mundo, né? A partir de 2022, eu fui convidado para fazer parte da Global Home Education Exchange, justamente pelo trabalho feito junto com essas famílias, né? Então, podendo ter acesso. Hoje, por exemplo, falei anteriormente, né, que comecei a me inspirar na HSLDA. Poxa, hoje eu sou parceiro da HSLDA, temos parceria, né? Essa semana mesmo fiz, na segunda-feira, uma reunião com a IDF International, né, do Dr. Júlio Paul, parceiro da IDF International, outra grandíssima associação a nível mundial que luta em prol das liberdades, né? Então, assim, nós não estamos sozinhos. Você tem medo quando você fica sozinho. Por isso que a gente sempre diz, famílias, não fiquem sozinhas. Façam parte das associações, né? Venham somar força junto com as associações, porque nós temos voz para representar. Nós podemos dar caminhos, esclarecer os caminhos para que os senhores possam tomar as melhores decisões digamos, uma possível denúncia, né, ou numa possível prestação de conta ao Ministério Público, ao Poder Judiciário. A FESC faz todo esse trabalho. Então, desde quando você vai começar a homeschooling, como que faz para tirar da escola? Poxa, a FESC é referência a nível Brasil de como fazer para fazer bem feito, para não ter problemas, né? Assim, é nosso trabalho. Então, todos os procedimentos. Então, como agir perante os agentes públicos? Nós estamos ali para lutar junto com todas as famílias. Nós enviamos ofício para Conselho Tutelar, para a CRAS, para a Secretaria de Educação, para quem for necessário, para qual órgão for necessário para lutar junto com a família, né? Para Ministério Público, para juiz. Meu nome já rodou basicamente todas as regiões aqui em Santa Catarina, já rodou em vários estados do Brasil, em ofícios pela FESC na defesa de famílias. Na lei estadual, a gente já conseguiu uma lei estadual aqui. A lei estadual de Santa Catarina foi derrubada, né? Por uma ação do Ministério Público. O Tribunal de Justiça derrubou. Nós conseguimos fazer com que a lei fosse para o STF. Então, lutando. Por exemplo, meu nome chegou no STF. O ministro que foi relator do processo aqui de Santa Catarina foi o Alexandre de Moraes. Então, assim, ele concordou mais uma vez que o homeschooling é constitucional. Então, assim, a gente tem medo do quê? Né? Se estamos lutando pelo bem. Né? Então, é uma questão. Aquilo que eu falei desde o início, né? A sua convicção, o seu conhecimento. Quanto mais você conhecer, menos medo você vai ter. Essa é uma matemática lógica. Quanto mais conhecimento, menos medo. Mais razão, menos emoção. Temos que sair do nosso comodismo e arregaçar as mangas realmente, estudar não só como aplicar o homeschooling, né? Porque eu sei que essas mães estudam como aplicar, mas também as leis, também os direitos que nós temos, né? E a gente tem um projeto de regulamentação, né? Transitando, né? Tu pode falar um pouquinho dele para nós? E eu queria saber, Diego, nós, como família, o que a gente pode fazer para ajudar esse projeto de regulamentação? E o que a gente pode fazer para não atrapalhar? Porque eu sei que tem coisas que a gente faz que podem atrapalhar, né, esse processo da regulamentação para que esses casos, né, não cheguem, né, a progredir e a gente ter, né, no futuro alguma perda de guarda. Sim. Bem, só para... Por que eu sou, assim, em relação ao homeschooling, né? Por que eu sou favorável à regulamentação, tá? Porque, ao ver, eu citei aqui o exemplo dos Estados Unidos. Lá na década de 70 tinha perda de guarda, né? Então, em 82 foi fundada a HSLDA lá. A HSLDA hoje, nós queremos fazer aqui no Brasil que a ANED se torne a nossa HSLDA, a Associação Nacional de Educação Domiciliar, se torne a nossa HSLDA aqui no Brasil, né? A partir desse ano de 2024, eu também estou trabalhando como diretor-geral da ANED, né? Então, nós temos uma grande parceria com essa associação norte-americana. 83 foi fundado a HSLDA. Em 92,
em 9 anos de trabalho, eles conseguiram fazer as regulamentações em todos os 50 estados dos Estados Unidos. Então, ou seja, todo o território dos Estados Unidos está regulamentado o homeschooling, graças principalmente à associação, a união das famílias com a associação e a associação representando as famílias. De 92 para cá, nenhum caso de perda de guarda. E antes da regulamentação, muitos casos de perda de guarda. O pior deles, vou citar aqui para os senhores terem uma ideia. Uma família que eu soube, 7 filhos foram retirados de uma família homeschooler nos Estados Unidos. Cada filho foi enviado para um estado diferente. O pai, para conseguir ver os filhos novamente, fez todo um planejamento heróico, né? E conseguiu reunir os filhos para fugir para o Canadá, na década de 70. Um dos filhos ficou para trás, ele só conseguiu fugir com 6. Pensa, o coração, a alma desse pai, o estado que estava. Então, depois das regulamentações, e assim, por exemplo, no Texas. Poxa, no Texas, tu vai lá, tô fazendo homeschool, tá tudo certo, tchau. É isso, essa é a prestação de conta com o estado. Na Califórnia, tu vai ter que ir lá fazer umas 4 avaliações no ano. Tá, mas... Pergunta para as famílias lá se não vale a pena. Ah, mas tem os tempos, não sei o quê, da base nacional, lá dos Estados Unidos também. Gente, se as famílias não conseguirem empatar com a base nacional, que lá nos Estados Unidos já é ruim, imagine aqui do Brasil, que a qualidade é péssima. Se a gente não conseguir empatar com a qualidade esperada com a BNCC, tu vai empatar com quem? Qual é a tua visão, qual é o teu pensamento, qual é o teu conhecimento sobre o que é a BNCC, qual é o Plano Nacional de Educação também, para ter medo disso, de não conseguir ter a qualidade de educação para passar nessas provas. A família tem que trabalhar contra para conseguir ser algo mais baixo que isso. E assim, gente, é só trabalhar, faz o feijão com arroz bem feito em casa que a gente consegue ter um nível de educação com maior excelência. E se tiver provas, a gente consegue ter um tempo para se preparar para vencer essas etapas, né? Então, assim, a maior prova que as regulamentações deram certo foi nos Estados Unidos. E no Brasil, nós estamos desde 94 com regulamentações no Congresso Nacional. E de 2012 para cá, o PL 3179 de 2012, ele foi aprovado em 2022 na Câmara dos Deputados. Nós, como a FESC, fizemos um grande esforço para ser aprovado. E, por exemplo, muita gente na época, pró-homeschool, professores renomados, com Instagrams grandes, advogados também, eram contrários à aprovação lá na Câmara. De certa forma, atrapalharam demais, fizeram um desserviço para a causa, porque ficavam botando medo na família. Ah, mas esse artigo é ruim, não sei o quê, não pode passar essa lei desse jeito, etc, etc. E a gente conseguiu fazer um projeto de lei que não fosse nenhum ponto impeditivo. E quem escreve o projeto de lei são os deputados, não são as associações. É os deputados. Então, lá o relator ele tem que conquistar grego e troiano. Então, não vai esquecer um projeto de lei liberal, totalmente maravilhoso. Nossa, encantou todas as famílias. Todas as famílias aplaudiram o projeto. Gente, esquece esse programa de projeto de lei assim, com fantasias de Alice no País das Maravilhas. Não existe isso. Não existe. Então, o Brasil é o país da burocracia. Por exemplo, veja as regulamentações das leis de trânsito. Se qualquer um de nós aqui pegar as leis de trânsito e for ler a quantidade de normativa, a quantidade de regulamentação que tem, a gente ia pensar umas 10 vezes antes de pegar o carro e sair da garagem, porque, tem tanta lei, tanta norma, tanta regulamentação ali que, meu Deus do céu. Gente, se a gente ficar com medo disso, a gente não vive. E uma coisa é você vivenciar o homeschooling, outra coisa é você prestar conta. E para prestar conta, é possível se preparar bem para fazer essa prestação de conta. Então, a regulamentação hoje no Brasil viria a somar muito, principalmente em frear o Estado num quesito de querer perseguir as famílias. Então, todo esse medo de perseguição que as famílias têm, não teria se tivesse a regulamentação. Por quê? Porque assim, quais são os motivos que os promotores, né, o Ministério Público é que processa as famílias? Qual é o motivo que eles processam as famílias? É porque não tem uma regulamentação. Então, ou seja,
se tiver uma regulamentação, acabou os promotores processar as famílias. E muitos advogados, muitos professores, muitos influenciadores que falam contra a regulamentação, eles não têm nenhuma solução prática, a não ser uma solução que às vezes chega a ser histérica, assim, fora da realidade, né, em relação à regulamentação. Ou, a não ser que dê, incentive as famílias a ficarem acuadas, com medo, etc., de tudo, e dependente de um Messias Salvador, que venha, nossa, se não vir comigo aqui, não vai ter jeito de fazer homeschool. Isso é mentira, né? Então, tendo uma regulamentação, vai facilitar muito a vida das famílias. Então, todos aqueles que lutam contra a regulamentação precisam estudar um pouco a mais, principalmente sobre o ordenamento jurídico brasileiro, compreender melhor como funciona na prática, né? E ter mais humildade para reconhecer todo o trabalho que já vem sendo feito, principalmente pela ANED, né? A nossa associação também já há 5 anos, né? A ANED já desde 2010, basicamente, né? Oficialmente, aí mais de 13 anos lutando em prol da regulamentação no Brasil. Então, a gente está fazendo o possível para que o projeto de lei não seja impeditivo, né? Então, por exemplo, se aquele texto que está hoje no Senado, ele fosse aprovado, nenhuma família hoje no Brasil, independente se é classe baixa, alta, independente de crença, de cor, etc., de região, se mora no sul, no nordeste, no norte, no sul, independente de região, todas as famílias poderiam fazer o homeschooling. Todas, absolutamente todas, né? Ele não tem nenhum artigo que seja impeditivo, a não ser que os pais tenham alguma ficha negativa, né? Em questão criminal, etc., não esteja uma ficha limpa, né? Aí, claro. Mas as famílias de bem, etc., podem sim conseguir fazer o homeschool tranquilamente, tá? Então, assim, não é motivo para desespero, não, em relação à regulamentação no Brasil. Pelo contrário, vai fortalecer muito mais ainda a nossa causa e vai aumentar, porque daí aquela questão de ficar acuado, escondido, não vai mais precisar. Você vai poder contar para o teu sogro, para o teu vizinho, para o professor de, enfim, no postinho de saúde, em qualquer lugar, vai se tornar algo banal, vai se tornar algo normal e pronto, gente, né? Vamos vivenciar o homeschooling sem precisar ficar com medo de denúncia. Ah, será que o meu vizinho vai me denunciar? Será que a professora e diretora da escola vai denunciar? Será que o tiozinho da feira vai me denunciar? Será que... Ou seja, tem pessoas que têm medo até do papagaio do vizinho pegar o telefone e ligar para denunciar, como se... Né? Então, esse medo de vivenciar o homeschool, esse medo da sociedade, isso é terrível, não somente para a sanidade mental dos pais, mas principalmente para as crianças. Porque o melhor catecismo que nós temos em nossa vida para formar os nossos filhos é o nosso exemplo. Então, se é um pai que vive acuado com medo de tudo dentro de casa, isso vai ser transmitido àquela criança e não vai fazer bem para ela. Os pais precisam ter segurança no que estão fazendo, passar confiança aos filhos, né? E principalmente, né? Estar assentado com os pés na realidade e, assim, principalmente, né? Estudando fontes viáveis, né? Acompanhar fontes viáveis e não apenas que eu tenho, né? Não denunciando, mas assim, cuidar com os marketings do medo, né? Marqueteiros do apocalipse, que ficam colocando um cenário totalmente apocalíptico, sendo que a realidade não é. Hoje no Brasil, mais de 90% das famílias não sofreu uma denúncia ao Ministério Público, etc. Tá? Não digo que não teve problemas também, porque em relação às famílias, porque teve famílias problemáticas também. Isso, nossa sociedade não é um mar de rosas, né? Mas não famílias educadoras. Não teve famílias que estavam fazendo homeschooling certinho, etc., que tiveram gravíssimos problemas. Não. Agora, casos de denúncia grave, etc., abuso de poder, foi uma minoria. Casos que chegaram no juiz, gente, no Brasil todo não chega nem a 3%. Então, é um número muito baixo. Então, ou seja, hoje no Brasil, 90% de chance de não ser denunciado. Isso é um número muito bom. Não é motivo de apocalipse. Se nós estivesse beirando os 50%, opa, vamos... aí está complicado. Mas não, gente. A maioria das famílias não tem essa noção de que não estamos assim num cenário apocalíptico em relação ao homeschool. Independente da questão do governo, essa questão, né, do judiciário brasileiro, etc. A gente sabe que tem todos os problemas. Sim, claro que tem. Mas
se nós não lutarmos por nós, por nossas famílias, quem vai lutar? Né? E a realidade nos mostra que não estamos num cenário apocalíptico em relação aos órgãos públicos, à questão de perseguição à família, etc. A gente vê que na prática não é bem assim, tá? Isso é muito importante. Diego, eu tenho te acompanhado e eu sei que tu usa um slogan que diz assim que o homeschooling é uma realidade imparável no Brasil. E eu te ouvi um dia falando sobre o direito natural dos pais à educação dos filhos. E eu achei assim, uma coisa assim que eu queria que todos os pais homeschoolers pudessem ouvir o que tu falou naquela ocasião. Tu pode falar um pouquinho sobre o direito dos pais à educação dos filhos, o direito natural que nós temos? Ótimo. Bem, gente, a questão do direito natural, né? Vou ser o mais breve possível. Assim, o direito natural, se a gente for pegar o termo direito, a gente vai encontrar ali uns 5 análogos sobre o que é direito. Na universidade, hoje, só para definir o que seria direito, ia levar um curso de 6 meses, no mínimo. Natural, mais uns 100 análogos. Então, só para juntar esses termos aí, uns 5 análogos de direito, mais uns 100 análogos de natural, né? Vamos ter um monte de termos possíveis aí para direito natural, um monte de definições, né? Mas a melhor que eu encontrei é baseado assim num discípulo do Dr. José Galvão de Souza, José Pedro Galvão de Souza, que era um grande jurista tomista brasileiro, né? Tinha cátedra na PUC, enquanto a PUC em São Paulo ainda levava o nome de católica de fato. É um grande jurista tomista mesmo, né? Ele basicamente resumiu de forma assim, né? Que o direito natural é o justo segundo a natureza da coisa. É o justo segundo a natureza da coisa, né? A educação dos filhos é justo segundo a natureza da família, né? Porque o filho não nasce do Estado. As crianças nascem na família. É a mãe que dá a luz ao filho, não é a mamãe pátria educadora que deu a luz a essa criança. Não é o papai Estado que colaborou, que foi o cooperador na gestação dessa criança. Não, na concepção dessa criança, né? É o pai e a mãe, né? É a família. E a família é a primeira instituição criada por Deus. É a primeira instituição que antecedeu a igreja, antecedeu os estados, antecedeu muito mais ainda, antecedeu as escolas. As escolas é algo recente. Então, querer falar que a família não tem a primazia na educação dos filhos, não tem a liberdade dessa primazia, é ir contra toda a história humana, é ir contra a lei natural, é ir contra a lei divina, que a instituição familiar foi sagrada por Deus, né, na criação, e nosso Senhor Jesus Cristo elevando ao sacramento, o matrimônio ao sacramento, aí sim, né, tornou ainda algo mais sagrado ainda, o matrimônio, né, tornou um sacramento, né, o meio da graça de Deus é o matrimônio, né, então, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo reforçou a importância da família, a grandeza da família enquanto instituição, né? E tem a primazia na educação dos filhos. Essa é a lei natural, né? A mãe gestou. São Tomás de Aquino, ele vai citar na Suma Teológica que Deus teria errado na criação, na sua perfeita criação, se naturalmente os pais gerassem e não tivessem o direito natural de criar e educar os filhos. Falar essas propagandas que vêm hoje, que é dever do Estado, primeiramente, cuidar das crianças, que a família não tem direito, é cuspir no direito divino. É falar que Deus errou na criação. É uma blasfêmia. Chega a ser uma blasfêmia. É gravíssimo, e muita gente fica gritando aí, eu sou contra o homeschooling, né, porque eu acho que criança tem que ir para a escola, os pais não têm liberdade para escolher a melhor forma de educar os seus filhos, né? Então, isso é uma blasfêmia, é dizer que a mãe, daqui a pouco, né, vão fazer que nem estão fazendo na Europa, e já está em manipulação, em trâmite aqui no Brasil, né? Daqui a pouco vão querer obrigar as mães a enviar todas as crianças para a creche para ensinar o filho a mamar, porque a mãe não é capaz de ensinar o bebê a
a mamar, né? A mãe não vai conseguir sozinha dar papá para o bebê, né? Precisa do Estado do agente do Estado para dar o papá para o bebê, porque a mãe não consegue fazer nada, né? Afinal, a mãe só gestou e só deu à luz, né? Aí, agora o resto é tudo o Estado. Precisa de uma norma do Estado para educar as crianças, para criar as crianças das formas mais básicas, né? Então, isso é uma afronta contra a lei natural. Dizer que a mãe não é capaz de cuidar de uma criança na sua primeira infância, de que os pais não são competentes para alfabetizar uma criança, etc. Isso é absurdo, total. Total, né? É cuspir em toda a história da humanidade, né? É ir contra toda a história da humanidade, contra tantos gênios que temos aí comprovadamente foram educados em casa, tantos santos da igreja, né? Principalmente, né? Pega qualquer grande santo da igreja, vai ver a educação que ele teve em casa com as mães, né? Mas, Então, se não se aproxima do homeschool, né? Não teve nenhum grande santo que não teve uma grande mãe, né? Principalmente a mãe, né? O papel da mãe. Então, isso é absurdo, assim, né? As famílias hoje ter que explicar que a grama é verde, né? Então, nós estamos nesse tempo, né? Temos que explicar de fato que a grama é verde e pegar muitas vezes em espadas para provar, né, que a grama é verde, né? Então, assim, a primazia da educação, a primazia da família na educação dos filhos está guardado no direito canônico da Igreja, nas encíclicas papais, principalmente famílias estudem a Divini Illius Magistri e a Casti Connubii. A Divini Illius Magistri é acerca da educação cristã, de 1929, do Papa Pio XI. A Casti Connubii vem coroar o tema, né? Ele fala, Casti Connubii é acerca do matrimônio cristão. Se todos nós tivéssemos a leitura dessa encíclica no nosso curso de noivos, seríamos outra sociedade, com certeza. Mas ali vai mostrar muito bem a subsidiariedade. Primeiro, a família, na educação natural, na criação natural das crianças. Família, depois sociedade, né? E ali está incluso a igreja, né? Depois o Estado, de forma colaborativa e secundária. Então, assim, quem tem a primazia na educação? Família. A família não está dando conta, a família vai precisar de um complemento secundário da escola? Excelente, ótimo, não tem nenhum problema. Mas a responsável por isso é a família. O principal responsável é a família. E assim, daí pode escolher uma escola confessional, católica, né? Daí entra a igreja, né? Para assumir a educação das crianças. Opa, não tem uma escola católica aqui na minha cidade? Aí entra o Estado, numa escola pública, né? Ou particular, privada, envolvendo a sociedade. Então, é algo simples, não é tão difícil, não é tão complicado de se entender o que é direito natural. Está muito ligado ao senso natural que tem sido tirado das mães, dos pais, aí devido à correria dos nossos tempos, a essa retirada, de fato, não somente do pai de dentro das casas, mas também das mães, né? Assim, aquele esforço para desumanizar a nossa sociedade, para mostrar que as mães são umas incompetentes, que não conseguem fazer o básico em casa, e que precisam, né, doar os seus filhos, terceirizar a educação e a criação dos seus filhos se pudesse, desde o ventre, né? Então, muitos já estão fazendo isso, né? Já estão pegando barriga de aluguel para não precisar ter o trabalho da gestação, né? Então, infelizmente, né? Então, é muito importante que a gente assuma o senso natural das coisas e resgate o direito natural. E, assim, é nosso dever lutar por esse direito natural, porque o direito natural, ele está totalmente, assim, mantido pelo direito divino, né? Então, o direito natural não deixou de existir. Nós temos leis problemáticas hoje no ordenamento jurídico? Temos, mas essas leis são mutáveis. Nós precisamos lutar para mudar, né? Essas leis, elas são flexíveis, elas podem ser mudadas, né? O direito positivo, ele pode ser alterado, mas o direito natural, ele é imutável, ele é irrevogável. É justamente nele que nós temos que se basear e defender, né? Porque defendendo o direito natural, nós vamos estar defendendo o nosso direito de cumprir a nossa obrigação, porque educar não é só apenas, ter os meus direitos na educação. Não. Primeiro é um dever, né? É uma obrigação. O Código de Direito Canônico da Igreja chama de gravíssima obrigação. E esse termo gravíssima é porque é algo muito grandioso, é algo muito... exige muita responsabilidade, de responsabilidade extrema. É gravíssima obrigação. Os pais têm a gravíssima obrigação na educação e na criação dos seus filhos. E para cumprir com seus deveres, os pais precisam ter o direito
de educar. O Código de Direito Canônico é brilhante nessa definição. Os pais têm a gravíssima obrigação da educação dos seus filhos, mas para cumprir essas obrigações precisam ter o direito de educar. E cabe a nós lutar por esse direito, né? E defender o direito natural. Então, hoje, a regulamentação ela vem nos dar uma parte da segurança jurídica que já nos foi tirada com o ECA, com a LDB, etc., né? Do Ordenamento Jurídico Brasileiro, e vem nos ajudar a frear um pouco o Estado e nos dar um pouco daquela liberdade que já nos foi tirada. Então, nós estamos lutando por algo, para reconquistar algo que já foi retirado. E muita gente não conseguiu enxergar isso ainda, né? E por isso, muitas vezes, são contra a regulamentação. Mas nós estamos lutando para recuperar algo que já nos foi tirado. Quer uma prova? Seja denunciado para ver. Aí vai ficar desenhado que você não... Os seus direitos já foram tirados. As famílias que já foram denunciadas conseguem enxergar isso. Aquelas que ainda não, que nunca precisaram prestar conta para o Estado, elas às vezes podem ter a sensação de liberdade, mas, de fato, quando a água chega ali um pouco para cima da canela, elas começam a sentir um frio, né? Aí, opa, não é bem assim. Não, e os filhos são nossos, né, Diego? Não é do Estado, não. Tá? Tem quem fale isso, mas não é do Estado. Os filhos são nossos. Nós aqui vamos prestar contas a Deus da educação deles e nós aqui vamos também sofrer a falta de educação, né? A falta de educação que foi dada desses terceiros especialistas que o Estado oferece. Diego, eu queria saber, tu tem contato com essas organizações internacionais, né? E eles têm muita experiência, né, nisso, no homeschooling, né? Esses outros países que tu citaste, essas organizações, elas têm influenciado as políticas aqui no Brasil relacionadas ao homeschooling e que lições que a gente pode aprender com essas experiências internacionais? Tu já falou um pouquinho, né? Mas fala um pouquinho mais para nós sobre essas instituições que têm influenciado a gente aqui. Bem, a HSLDA, em 2018, naquele caso de uma família do Rio Grande do Sul que foi julgado no STF, da família Dias de Canela, do Rio Grande do Sul, teve ali por desfecho, né, o acórdão do STF, o RE 888.815, ali teve uma grande ajuda da HSLDA. Por exemplo, a NED não tinha fundos para bancar um escritório advocatício para ter sustentação no STF, em defesa da família. A NED não tinha apoio de associados, não tinha um corpo de associados e verba, né, para isso. Então, quem contratou, quem apoiou tudo isso foi a HSLDA. Então, assim, para nós chega a ser até uma vergonha, porque teve que pedir ajuda para a gente de fora para fazer as coisas aqui por nós, porque o povo brasileiro não tem, assim, aquele senso de associação, de cooperação. A gente vê isso muito no agro, né? O povo da agricultura é um exemplo, assim, em termos de cooperativismo, né? De se apoiarem, mas em outras áreas é muito difícil isso acontecer no Brasil. Então, por exemplo, quando teve o caso gravíssimo aqui em Santa Catarina da Regiane Ficheleiro, eu novamente busquei apoio deles, né? Para a gente levar para fora do mundo também o que está acontecendo aqui no Brasil em relação a esse cenário, para a gente não deixar agravar, né? Porque a nossa liberdade está apenas uma geração de ser perdida. Como dizia um presidente dos Estados Unidos, me fugiu o nome dele agora. Mas, enfim. Então, eles apoiam muito, né? Eles sabem trabalhar em questão de lobby político, eles sabem a importância, né, do Brasil como um país que ainda é uma barreira moral para o resto do mundo, né? Apesar dos pesares, né? Por exemplo, situações, né? É até ruim falar para não cair a live, né? Mas sabe aquilo que querem fazer com as criancinhas dentro do ventre das mães? Por exemplo, tem essas instituições como a IDF International que ajuda a defender para que isso não passe aqui no Brasil, né? Que tenha as criancinhas dentro do ventre das mães, tenham seguranças de vida ainda, né? Então, tem apoio da IDF International, tem apoio também essa associação, né? Principalmente nos apoiou muito, inclusive também entrou com o Gustavo Giotto, né? Aí para apoiar, contratou o Gustavo Giotto para apoiar no caso da Regiane Ficheleiro, aqui no Tribunal de Santa Catarina. Então, eles têm apoiado muito, sim, a questão
aqui no Brasil. E uma das perguntas que eles não entendem é por que o povo brasileiro não se une para apoiar essas iniciativas, né? Então, a gente tem que ficar pedindo apoio até financeiro para eles, porque realmente as associações aqui são pequenas, não tem fundo, não tem associados, porque o povo simplesmente não tem essa cultura da associação aqui no Brasil, né? E lá tem, né? Lá eles sabem da importância do lobby político, etc, né? Então, mas eles, assim, são muito parceiros na causa, e justamente como eu falei, porque sabem o tamanho e a importância do Brasil para o mundo, né? Sim. Então tá, gente, eu queria te agradecer muito, Diego, te agradecer por todo esse conhecimento. E eu queria reforçar, né, que a Domus Aurea, ela nasceu com essa missão de poder ser uma ferramenta na mão das famílias, poder ajudar, poder contribuir. Então, lá na Domus Aurea, as pessoas elas podem se cadastrar como educadores, como tutores, né? Se alguém tiver indicação, também pode nos mandar. E eu queria também pedir para quem usa a plataforma, quem já usa, quem vai entrar agora e usar, para que possa nos mandar sugestões, melhorias, porque a gente está ainda em desenvolvimento. Então, tudo vai ser bem acolhido, tudo vai ser bem-vindo, né, para nos ajudar também. Tá? E através dessa plataforma, então, a gente pretende ajudar muitas famílias. A gente pretende ter essa ferramenta para registros, mas não só para isso, para a união de educadores e de famílias, né? Para que a gente possa se encontrar ali. Eu queria pedir também para que os seguidores do Educando para o Céu possam nos seguir, nos apoiar e agradecer muito, Diego. Só agradecer pelo teu conhecimento, por tudo que tu já faz pelo homeschooling no Brasil. Eu sei que não é pouco, acompanho vocês já há alguns anos, sei que vocês já têm uma experiência incrível com grupos de família, já ajudaram muita gente, estão sempre dispostos, disponíveis a ajudar. Né? A Patrícia também sempre foi muito acolhedora. Então eu quero agradecer muito a família de vocês por ser esse ícone, né, para que inspiram tantas famílias, como a nossa, por exemplo. Obrigado, Catiane. A gente agradece muito, né, as considerações. E, pessoal, nós estamos todos no mesmo barco, tá? Nosso barco é o barco da família, né? E nós precisamos remar para o mesmo lado. Verdade. Estamos na tempestade, mas essa tempestade tende a passar, né? E ninguém falou que seria fácil. Quanto tempo isso vai durar, etc. Isso aí acaba se tornando coisas secundárias, né? Mas principalmente a partir do momento que a gente vê o valor que está em nossas mãos, né? E como a senhora Catiane bem falou, os nossos filhos, o Catecismo da Educação, né, do padre René Belém, ele fala que os nossos filhos são depósitos que Deus nos confiou e que ele vai prestar conta. É aí que vai ser assim a hora de a gente provar o que nós fizemos por nossos filhos. Se nós temos medinho de provar para um conselho telar que estamos educando nossos filhos, vamos ter coragem de estar perante o juiz dos juízes, o verdadeiro juiz, aquele justo juiz, que a sua justiça tem o mesmo peso de sua misericórdia, né? E que temos a chance de estar ao seu lado esquerdo. Então, que Deus nos livre disso, né? Então, que tenhamos coragem, porque com certeza essa prestação de conta para Deus vai ser muito mais difícil do que qualquer outra prestação de conta aqui na Terra. Tudo então, que a gente fizer vai ser pouco, né, Diego? É a nossa cruz, né? A nossa missão, no caso. Isso mesmo. Então tá, querido. Muito obrigada. Manda um beijo para a Patrícia, para as crianças, elas são maravilhosas. Quem puder acompanhar, quem não conhece também, eu convido que acompanhe, porque vocês são inspiração mesmo para todos nós. Amém. Deus abençoe, Catiane. Um abraço a todos os amigos Um da Domus abraço. Aurea. Vamos juntos. Vamos. Tchau. Tchau, tchau.